Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí. E agora vamos bater um papo sobre teoria de ligação de valência. Beleza? Então, vamos lá. A teoria de ligação de valência, né, que a gente chama de TLV, ela é interessante para a gente poder prever a geometria de uma molécula e a hibridação necessária para o átomo formar aquela molécula. Ok? E hoje, né, a gente vai focar mais nessa parte de hibridação. Então, hoje o nosso foco está total aqui. E para isso, a gente começar a falar bem de hibridação, a gente precisa entender algumas coisinhas mais. Então, vamos lá. O que a gente precisa aprender de importante? O que é fundamental hoje é como se formam as ligações químicas. Então, vamos ver como isso funciona? Quando você tem uma ligação química se formando, você vai ter um átomo 1, certo? Que ele vai se coordenar com o átomo 2 para formar uma ligação. Então, primeira hipótese, você tem o átomo 1 e o átomo 2, ambos com orbitais do tipo S. Eles vão se combinar, né? Você tem ali o núcleo, o orbital do tipo S redondinho em volta dele, e aí eles vão formar a ligação do tipo SS. É uma ligação só. E qual seria um exemplo de molécula que faz esse tipo de ligação? Vamos sumir com isso aqui, tá bom? Que a gente vai precisar desse espacinho daqui a pouco. Então, uma molécula que faz esse tipo de ligação é se a gente pegar essa molécula de H2, onde você tem H ligado ao H. Beleza? Legal. E o que mais que a gente poderia ter? A gente poderia ter a combinação de uma molécula, né, onde você tem um átomo que tem um orbital do tipo S se coordenando a um outro átomo que tem um orbital do tipo P. E aí você vai ter uma ligação do tipo sigma P. Então você vê que ela é diferente da ligação SS. Tá bom? Então aqui você teria, por exemplo, a molécula HCl. Legal. Agora, o último caso que a gente poderia ter seria uma molécula, né, onde tem dois átomos com orbital do tipo P, fazendo a combinação. Você vai ter aqui um orbital ligante do P com o tipo P. Então, um exemplo que a gente poderia ter disso é Cl ligado a Cl, formando a molécula Cl2. E o interessante você observar que aqui até o momento a gente só fez ligação simples. E essa primeira ligação que os átomos formam entre eles, a gente chama de ligação do tipo sigma. Ok? Então, essa aqui de cima, né, é uma ligação sigma entre um orbital S e um orbital P. Essa aqui é uma ligação sigma entre um orbital P e um orbital P. Legal? Entre os orbitais S só pode ser ligação sigma. Beleza? Então, legal. E se fosse uma ligação dupla? Como que seria isso se fosse uma ligação dupla? Para ver a formação de uma ligação dupla, ok? É necessário que já haja uma ligação do tipo sigma, ok? Então está aqui a nossa ligação sigma, já existente antes. E aí, os orbitais do tipo P, de cada um dos átomos que estão fazendo a ligação, vão se combinar para formar a ligação do tipo π. Então, olha só, existe ligação do tipo sigma e existe ligação do tipo π. Vamos botar aqui uma ligação sigma e uma ligação π para comparar. A ligação sigma, você vê que esses orbitais eles se combinam, né, de forma frontal. Há uma sobreposição de um orbital no outro. Eles vão de encontro um ao outro e formam um orbital ligante aqui, onde tem a ligação. Que a gente chama de ligação sigma, porque há um confronto frontal entre esses orbitais. Aqui não. Aqui na ligação do tipo π, o que acontece é que os orbitais do tipo P, que não estavam fazendo a ligação até então, mas já existia uma outra ligação antes, e aí esses orbitais do tipo P que estavam paralelos entre si, eles foram lá e se coordenaram de uma forma meio lateral, meio que de ladinho mesmo. Então essa ligação do tipo π, geralmente ela é mais fraca, né? Geralmente não, sempre mais fraca que uma ligação do tipo do tipo sigma, beleza? Então legal, a gente já viu como é que se formam as ligações, e o importante é que para acontecer uma ligação dupla, uma ligação π, é importante que a ligação sigma já existisse e que haja, né, voltando aqui a figura, para haver a ligação do tipo π, é importante que haja orbitais do tipo P livres, ok? Porque para eles poderem estar paralelos entre si para fazer a ligação do tipo π. Legal. Então agora a gente vai começar a falar de hibridação.
E aí vem a primeira questão. A gente tem aqui o metano, que é a molécula que a gente sabe que existe, onde nela o carbono faz 4 ligações. E se a gente observar aqui a distribuição eletrônica do carbono, a gente só conseguiria explicar a formação de 2, talvez no máximo 3 ligações, se considerar que ele receba elétrons aqui de um átomo que esteja se ligando a ele. Né? Porque esse orbital aqui já está cheio, não vai poder entrar mais elétrons. O que acontece é que todos esses 4 orbitais aqui, eles se reorganizam, formando um orbital híbrido do tipo sp3. E aí, com isso, a molécula CH4 consegue existir, onde você tem o carbono fazendo 4 ligações com cada um dos hidrogênios, ok? Aliás, o átomo de carbono faz uma ligação com cada um dos 4 hidrogênios. Então, beleza, você vai ter, então, cada um desses elétrons que está aqui em um orbital híbrido do tipo sp3. Por que sp3? Porque é um orbital do tipo s combinado com 3 orbitais do tipo p, fazendo um total de 4 orbitais híbridos. O número de orbitais híbridos que vão existir vão ser sempre igual ao número total de orbitais que se combinaram, ok? Há uma conservação de orbitais aí. Então, legal, isso aqui justifica essa molécula existir. Então, não tem ligação dupla, todos os orbitais do tipo P precisaram se coordenar para fazer hibridação. Legal, mas vamos ver uma outra molécula aqui de carbono, onde agora tem uma ligação dupla. Não tem uma ligação dupla? Então, olha só, o carbono ele vai se hibridizar de forma que um dos orbitais do tipo P que estavam aqui, ele vai se isolar. Ele não vai, por exemplo, né, se juntar para fazer hibridação. Então, quem vai se juntar para fazer hibridação? Esses que eu vou marcar de rosa. Esses que eu vou marcar de rosa vão se combinar para formar os orbitais híbridos do tipo sp2. Por que sp2? Porque é um orbital do tipo s e 2 orbitais do tipo p. Então, como é que fica? Fica o orbital p não hibridizado com aquele 1 elétron dele, fica os orbitais sp2 com os 3 elétrons que já existiam nesses 3 orbitais. E aí essa molécula pode fazer. Ó, ele faz a ligação, as 3 ligações sigma, né, com os orbitais hibridizados. E aí um orbital do tipo P que não estava hibridizado, ele vai servir para fazer a ligação do tipo π. Beleza? Então, legal. Então você já viu como é que funciona, para que serve a hibridação. A hibridação ela explica a formação dessas ligações do tipo π. Legal? Então tá, vamos fazer mais um exemplo? Opa, spoiler, foi mal. Então, nosso último exemplo aqui, a molécula de CO2. A molécula de CO2, como que ela funciona? Ela tem 2 duplas. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos separar os orbitais do tipo P que não vão se hibridizar. Não vão se hibridizar esses 2 orbitais aqui do tipo P com seus elétrons. Então, você vai hibridizar em rosa, né? Esse orbital do tipo S, mais esse último orbital aqui do tipo P. Então você vai ter um orbital híbrido do tipo SP, né? Um total de 2 orbitais híbridos SP, e 2 orbitais não híbridos P. E aí como que acontece? Você tem a formação da ligação sigma com os orbitais híbridos, e dos orbitais não híbridos, você tem a formação da ligação π. Ok? A formação da ligação π se deve a esses orbitais P que não se hibridizaram. Beleza? É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.